ele falou, Priscila, por que você não monta, né, não funda uma associação para você dar esse suporte para as famílias? E aí aí eu falei, bom, aí você vai conversando com um, conversa com outro, e a minha preocupação era em ter na nossa diretoria pais de autistas. Por quê? Porque vivencia, né? A gente acaba falando a mesma língua. Sim. Então, eu acabei convidando algumas pessoas, algumas famílias, tive algumas recusas, né? No início, mas graças a Deus hoje eu tenho uma equipe muito boa. A diretoria toda formada por pais e familiares de autistas, e estamos o objetivo da nossa associação é proporcionar uma qualidade de vida melhor para eles. Eu acho fantástico quando uma pessoa sente uma dor, atravessa aquela dor, né? E agora eu quero ajudar os outros a não atravessarem da mesma forma, seja um pouco mais leve, né? Porque assim, quando você tem um diagnóstico, eu costumo dizer uma frase da Fátima de Cuano, que eu achei muito importante. Ela fala que as pessoas, elas querem ter filhos especiais e não filho com necessidade especial. Então, quando você tem o laudo do seu filho, você fica perdida. O perdido, no caso também do pai. O que vai ser do meu filho? O que vai ser? Como é que vai ser o futuro do meu filho? Será que ele vai casar? Ele vai estudar? Então, tudo isso a gente consegue estar conversando com os pais na associação. Né? Eles se sentem mais acolhidos, eles veem que eles não estão sozinhos. Sim. E na psicologia a gente usa esse processo de perceber que o filho é especial como um luto, né? Sim. Que perde, quem morre nesse processo de luto, todo o futuro que ele criou na cabeça dele para um filho que não teria um autismo, né? Não teria uma necessidade especial, como você disse. Porque quando você tem um filho, você tem 2 filhos. Sim. Você já, na gestação, você já programa. Antes, né? Você já começa a programar. Bom, meu filho vai ser assim, vai estar em tal lugar, vai fazer isso, fazer aquilo. E quando você tem um laudo, você vê que aquilo talvez não seja possível. Sim. A gente costuma dizer que é como você programa uma viagem para um determinado lugar e quando você vê, você está em outro que você não conhece nada. Sim. Então, mas só que você vê que é possível sim você ter boas experiências no lugar que você não conhece, porque você passa a conhecer. Sim. Né? E é muito importante a gente dizer também para as famílias que um diagnóstico de autismo não muda quem seu filho é. Né? Não, de forma alguma. Recusar o diagnóstico, não querer levar no médico. Olha, eu costumo dizer que a inclusão ela começa em casa. Então, é muito importante que a família acolha. A família é difícil, mas a partir do momento que você aceita, você já começa a ir atrás de algum atendimento. O que às vezes eu fico triste é a família que não aceita. E aí o tempo está passando e a criança não se desenvolve. Aí quando ela realmente ela resolve aceitar, é um pouquinho tarde para o desenvolvimento dele. Não que ele não vá se desenvolver. Assim, mas já teve prejuízo. Teve prejuízo. E como que foi os primeiros passos dessa associação? Olha, foi difícil. Difícil assim, porque é um custo, né? Então, eu quis fazer o caminho inverso. De que forma? Às vezes, as pessoas começam um projeto e ficam um bom tempo, né? Desenvolvendo esse projeto. Aí, lá na frente, ela resolve fazer a regulamentação. Regulamentar toda a parte documental. Então, eu fiz o contrário. Eu fiz primeiro o documento. Então, a nossa associação, ela tem o CNPJ, ela tem o estatuto. Então, eu fiz tudo. Tem uma conta, uma conta dela, né, no CNPJ. Então, depois que estava tudo isso pronto, aí sim eu fiz a divulgação. Nós começamos a divulgar na cidade que existia a AMAR. Sim, e esse processo já diz muito até do respeito da associação. Porque se tem uma coisa, a questão bem autista é esse planejamento, né? Isso é muito incrível, faz primeiro planejamento, né? Isso. Tem todo um caminho a ser percorrido. Tem. Que interessante. Já tinha pensado nisso, que deu certinho com a sua ONG, não? Não. Mas não foi? Acabou acontecendo, sim. Que legal. Porque assim, pra gente não ter lá na frente, você vê oportunidades, não posso porque eu não tenho documentação. Porque eu não planejei. Exatamente. Então, é sempre assim, depois que tava tudo pronto, aí agora nós vamos divulgar que nós temos a AMAR na cidade. Sim. E você teve inspiração de alguma associação? Tinha alguma? Na verdade, assim, você acaba conhecendo, né, algumas associações.
E assim, eu tinha muito... Aqui em Hortolândia, a gente sentia muito essa necessidade, sabe? De ter alguém, de ter uma referência. Porque a gente se sente muito sozinho. E eu me sentia assim. Sim. E você conversando com as mães, você vê que o pensamento é igual. É o que eu falei pra você. Como é que vai ser, meu filho? Eu costumo dizer que a mãe, ela tem 2 preocupações. A primeira, se meu filho morrer, como é que vai ser minha vida? Por quê? Porque ela acaba, não se anulando, mas ela acaba abandonando um pouco a vida profissional dela. E se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Então, assim, a associação também quer dar esse suporte, essa orientação para as famílias, que elas não estão sozinhas. Sim. E tem bastante associados? Hoje eu estou com 146. Menina, que número grande! E quase todos os dias tem alguém que entra em contato comigo. Caramba. Eu devo estar com mais 5 ainda, que eu preciso entrar em contato para conversar, porque qual que é o processo? Eu não faço a inclusão dessa família no grupo sem eu conhecer. Então eu faço um cadastro, né, com essa família, aí a gente conversa um pouquinho, aí sim que eu faço a inclusão dela no grupo. Sim. E para a inclusão precisa primeiro de um diagnóstico médico? Não, porque o que nós entendemos? Que na dúvida, eu prefiro acolher. Então, sabe que a família está em investigação, a Mara não rejeita. Ela acolhe essa família. Caramba, menina, então fico toda vontade de conhecer a Mar agora. Legal. Nós acolhemos essa família porque no decorrer desse tempo, até dela fechar o laudo, ela pode fechar positivo ou não. Se ela fechar negativo, aí sim a gente desliga e eu encaminho para uma outra instituição. Fechando positivo, ela permanece. Que da hora. Muito legal. E o que você acha assim, importante que as mães precisam saber, principalmente aquelas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, sobre essa característica do autismo? De não aceitar o diagnóstico, de aceitar... Eu diria para a mãe que ela precisa conhecer o filho dela. Você conhecendo, você vai começar a perceber certas características, né? E aí sim, você precisa procurar um médico, um neurologista, um psiquiatra infantil, no caso das crianças, né? É importante sim que as mães estejam atentas, porque dependendo da idade você perde uma fase muito importante, né, do desenvolvimento, que é a plasticidade, a poda neural. Então eu lembro que quando eu peguei logo o diagnóstico do meu filho, eu me preocupei muito no estímulo, porque quanto mais estimulado ele fosse, melhor ele teria a qualidade de vida dele seria melhor. A pessoa fala, não, é regra. Não, mas eu acredito, eu estou falando não pelo seguinte: meu filho foi diagnosticado com autismo moderado, alto funcionamento moderado. Hoje ele está dentro do autismo leve. Foi um processo rápido? Não foi. 10 anos. Para que ele estivesse da forma que ele está hoje. Mas eu acredito que foi a questão da aceitação. Sabe? Então você precisa... Eu acho que a base de tudo é você aceitar. É difícil? É muito difícil. E principalmente aquilo que a gente sempre fala, né? Não muda. Não muda. Uma vez autista... O médico do meu filho fala, Priscila, uma vez autista, sempre autista. O que acontece? Ele camufla algumas características. Mas ele sempre vai ser autista. Sim. Né? Então, não existe uma cura. Sim. Na verdade, não se sabe nem a origem. A gente trabalha muito com hipóteses, né? Com probabilidades. A ciência não sabe o que causa o autismo. Né? E como foi pra você que ser mãe de autista já é difícil? E aí você ainda conseguiu pegar essa dor e sair abraçando a Hortolândia inteira? Porque eu queria que as outras crianças tivessem o mesmo atendimento que meu filho teve. Meu filho, hoje ele estuda numa clínica escola especializada, né, especializada em autismo. E por que não proporcionar isso para outras crianças? Sabe? Eu fico triste assim, quando eu vejo uma criança que ela poderia ter se desenvolvido, perdeu aquele tempo, e como é que vai ser o futuro dela? Então isso me preocupa muito. Outra coisa que me preocupa muito é a mãe. A Má também se preocupa em cuidar de quem cuida. Porque a gente fala muito no autista. E quem cuida dele? Também precisa de cuidado.
E quem cuida de você? Eu acho que eu acabo, assim, absorvendo, eu gosto disso. Eu acho que hoje eu digo que eu estou feliz no que eu faço. Eu sou feliz com o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Sabe? Na associação, buscando as coisas, eu querendo um espaço para ajudar. Eu gosto disso. Eu acho que é o que é o combustível que me move, sabe? Eu gosto disso, de acordar e falar, hoje eu preciso atender essa família, eu vou conseguir assim, sabe? A cabeça não para. A mente não para. Eu imagino. Chega domingo à noite, amanhã é segunda-feira. Na verdade, nem tentei ser um final de semana, porque às vezes a família me chama e eu não consigo não responder. Então, na verdade, eu estou sem celular particular. Então, o celular fica comigo. Eu não consigo. Não consigo não responder, então eu acabo respondendo. Sempre respondendo. Eu acabo. E como que é esse acolhimento quando a mãe chega lá? Geralmente ela já vem com a suspeita, no caso nem todos têm o diagnóstico já comprovado, mas vem com a suspeita. A primeira conversa, provavelmente ela tá muito fragilizada. Ela tá. Algumas choram, algumas elas ficam assim, elas questionam que às vezes o esposo não aceita, a família não aceita. Então, para elas é muito difícil. Como lidar com isso? Né? Eu tenho algumas mães que o pai foi embora por causa do laudo. Né? Então, assim, é muito complicado. Elas também não aceitarem, porque tem a parte como mãe e tem a parte como mulher. Por que ele me deixou? Se é filho, é filho. Porque, às vezes, assim, as pessoas têm que entender que a culpa não é da mulher. Sim. Né? O filho tem problema, de quem é a culpa? É da mulher. Mas tem que entender que é meio a meio. Então, não é só... Eu estou falando isso porque uma vez eu ouvi um relato de uma mãe. Ela falou que o marido falou que ela tinha o útero podre. Por isso que isso o filho nasceu. Cruel, né? Por isso que o filho nasceu com autismo. Mas ela fez sozinha? Então, a gente também tem que trabalhar isso com as mães. Elas chegam muito... Nesse mundo, a mulher sofre. Meu Deus do céu. E quando é a característica da mulher autista? Porque eu até escrevi, né, esse mês no blog, onde eu escrevo sobre a característica da mulher autista. Quando vai procurar informação, vai procurar conhecimento, não tem. Não. A primeira entrevistada daqui que falou sobre autismo, né, e mulher, ela tá grávida, ela vai procurar sobre a mulher autista grávida. Ela não encontra. Não. Sempre que ela procura sobre mães autistas, é mães de autista. De filhos com autismo. Sim. Não a mãe sendo autista. Sim. E como que é, na sua associação, chega bastante meninas, mulheres? Eu tenho poucas, nós temos poucas, inclusive nós temos duas, que eu até estava conversando com você, que é a Gleice e a Laura, elas já são adultas, a Gleice está com 38, teve laudo também recente. E assim, é muito importante a fala dela, porque a gente não tem muito essa referência. A gente tem mais autismos em menino, por isso também da cor azul, pela prevalência. Sim. E assim, às vezes as pessoas perguntam, mas por que tá tendo tanto? Parece que tá tendo uma explosão de casos, né? Na verdade, não é uma explosão, sempre houve. O que tá acontecendo é que os profissionais hoje, eles estão mais atentos, né? Sim. Em relação à identificação do autismo, a dar o diagnóstico. Tanto, até mesmo os terapeutas, eles estão prestando mais atenção nisso. Então, por isso que tá tendo um alto índice de diagnóstico. Sim, porque tá sendo mais divulgado, tá sendo mais falado. A gente conversa mais. E no consultório já aconteceu comigo da mulher já chegar e falar assim, ela mesma falar pra mim, Lu, eu tava estudando e eu estou desconfiada do diagnóstico de autismo. O que você acha? Aí a gente vai conversar algumas características, encaminha pro psiquiatra, realmente às vezes o pai ou a mãe se vê no filho, aí começa a lembrar lá atrás, a infância, como que era, os comportamentos que tinha. Sim. E às vezes acaba realmente... isso é muito comum, né? Vai tratar o filho... Peraí. Mas eu também fiz isso. Eu também fiz isso, eu também sou assim, então achava que era normal e é da característica. E acaba entendendo muitos comportamentos que ele tinha enquanto criança. Sim. Isso é importante. Até assim, a pessoa pergunta, o que muda? Eu acho que muda muita coisa. Você entender, né? Você entender e você aceitar os comportamentos que você tinha. O porquê você tinha aquilo. Você fazia, você praticava tais comportamentos. Você tem uma explicação.
E fazendo um balanço de quando você abriu a Amar, desde que você abriu a Amar até hoje, o que vocês conseguiram? Olha, a Amar surgiu numa pandemia, né? Então, assim, foi um ano muito difícil para nós. Nós não temos ainda um local, mas eu vejo que nós conseguimos bastante famílias. Quando nós iniciamos eram 15, se não me engano. Hoje nós estamos com quase 150. Caramba. Né? A questão do acolhimento acho muito importante. A Amar também, ela atende algumas famílias que precisam de cesta, porque você não consegue falar em terapia se a pessoa precisa do básico. Então nós temos algumas famílias sim que nós atendemos, às vezes com cesta, com remédio, exames que ela precisa. E eu acho que nós tivemos um evento importante, que foi o Amar Abril Azul, que foi no dia 2. Primeiro evento que teve na cidade, voltada para a comunidade autista. Eu acho que isso foi muito importante. E eu tive um feedback de uma mãe que eu achei muito importante, queria até compartilhar. Ela falou: Priscila, meu filho não mexia com massinha. Nunca, ela não gosta. E eu vi ele sentado, mexendo com massinha. Sabe? Então, acho que foi um evento, o que a Amar quer proporcionar é isso. São eventos voltados para eles. Eles não têm que se adequar. Quem tem que se adequar é quem não tem autismo nos nossos eventos. Os eventos todos estão convidados, mas as atividades são voltadas para eles, porque a gente não tem isso. Se você vai no evento, não é feito para eles. Não. O mundo não é feito. Não é feito para autista. Exatamente. Então, assim, o que a gente se preocupa nos nossos eventos? A questão de estímulo sensorial, a questão do som, tudo a gente se preocupa. A atividade. Qual que é o objetivo dessa atividade? Então, tudo isso é pensado. Então, acho que a Amar, ela cresceu muito em profissionais. A gente tem excelentes profissionais, sabe? Que querem ajudar. A gente também viu outros profissionais, assim, que querem estar vindo como voluntários. Eu acho que isso para nós é gratificante. E vocês estão aceitando? Claro. Quais áreas? A área pedagógica, a terapêutica, parte de esportes. Sim, se tiver algum psicólogo aí nos assistindo, psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas também, né? Sim. Todos que tiver aí, só entrar em contato com a Amar e começar a ajudar. E acho que a Amar cresceu muito também, Priscila, por conta do brilho que eu tô vendo aqui nos seus olhos. Você fala, negócio parece que já tem o sangue azul, né? Parece que já nasceu assim. Eu gosto. Parabéns. Eu gosto, Dá sim. pra sentir a emoção que você fala da Amar. É o que eu falei pra você, eu me sinto realizada hoje, sabe? Como pessoa, como mãe, eu tenho um filho, né? E às vezes assim, ele fala: mamãe, você não para, sabe? Mas eu não consigo, sabe, parar. Às vezes o pessoal fala: mas desliga um pouco, eu não consigo desligar. Então às vezes eu tô dormindo, mas já tô pensando o que eu vou fazer no evento tal e vai. Se a gente deixar o mundo um pouquinho melhor pra eles, né, já. Eu acho que é importante. É importante sim, porque as pessoas precisam entender, né? É o que eu falei no dia 2. A nossa comunidade, ela sofre muito preconceito. Mas como é que você combate o preconceito? Com conhecimento. Sim. E as pessoas precisam conhecer. Então, o intuito da Amar, enquanto associação, é que as pessoas também nos conheçam. Quando a gente faz um evento para todos, é que a gente quer divulgar, né? A gente quer que as pessoas conheçam um pouco mais do nosso mundo. Então, eu acho que isso que é importante. Sim, conhecer um pouquinho mais aí do mundo azul. E quais eventos vocês fizeram no mês de abril? Planejam fazer para esse ano ainda? Olha, esse ano tem bastante coisa. Tem mês de abril, nós fizemos no dia 2 de abril, que acho que foi muito importante. A gente fez algo que a gente queria, né, era a questão da soltura de balões, acho que foi muito legal. Nossa, eu perdi esse. Perdeu. Ano que vem eu vou estar lá. Já tá convidado. Intimado já. Tá, pode deixar. Dia 2 de abril vai estar lá, que eu quero ver. A gente fez, ficou muito legal. E foi um marco, foi histórico para a cidade, né, de Hortolândia. Então agora no mês de maio, no mês de abril a gente não vai mais estar fazendo, porque nós colocamos alguns eventos no mês de maio. Então no mês de maio nós vamos ter uma tarde para as mães da Amar, uma tarde da beleza.
Que da hora. Porque eu acho que é importante, né? Ela fazer um cabelo, fazer mão, fazer uma massagem. É bom ela se sentir bonita. Ela precisa, a gente precisa levantar a autoestima dessas mães. Que trabalham, batalham o tempo inteiro. Depois nós vamos ter no dia 11 e 12. São 2 dias de palestra junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência e a UNASP. Dia 22 nós vamos ter o Cine, que é a Má Cine Azul. Nós vamos levar as nossas crianças para o cinema. Uma sessão para eles. Gente, isso é muito legal. Nós vamos fazer esse evento com eles. Vai ser no domingo. E aí nós temos também em junho, que é o dia do orgulho autista. Aí é surpresa. Aí você não vai falar. Não, aí não. Mas assim, se preparem que vai ser muito bom. Vai ser muito emocionante. Você vai fazer pra eles ou não, assim, pra divulgação externa? Do dia vai ser dia 19 de junho. Aí vai ser pra todos. A gente vai fazer algo pra cidade. Sim. Então depois já vai voltar aqui contar como que foi. Depois, já estou anotando, 19 de junho. Passou, vai vir aqui contar pra gente como que foi tudo isso. Dia do orgulho autista. Menina, e olha só, coisas que a gente não tem uma divulgação. Por exemplo, essa informação é nova, eu não sabia. Que existia dia do orgulho autista. Tem o dia do orgulho autista. E olha que incrível. O ano passado nós colocamos um outdoor na cidade, bem na entrada ali da MS. Aí esse ano, porque ano passado também estava a questão da pandemia, não dava pra gente fazer algum evento. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer. Vai fazer alguma coisa lá. Vai. Aguarde a Hortolândia, vai ter alguma coisa dia 19 de julho aí. A gente precisa divulgar. As pessoas precisam entender um pouco mais. Sabe? E assim, a Má não quer ficar só no mês de abril. Nós queremos fazer também outros eventos, né? Nas escolas, fazer no shopping. A gente tem uma tenda sensorial, que a gente acabou fazendo no dia 2 e foi muito legal. Então, levar isso, explicar para as pessoas, entendeu? O porquê da tenda, como é que o autista se sente, e perguntar até para a pessoa mesmo. Explica para mim, assim, como que é essa tenda? Como que funciona? Nós temos potes sensoriais. Então, a gente tem um pote, que são coisas também que dá para a família fazer em casa. Então, a gente tem um pote com algodão para sentir a textura. A gente tem um pote com arroz, um pote com feijão. A gente tem um pote com velcro. Então, são terapias que a gente consegue estar levando. Né? E a pessoa também entender o porquê que está sendo feito aquilo. E ela consegue desenvolver isso na casa dela. Sim, e isso ajuda o autista a perceber a questão da percepção, né? Isso é bom pra eles. Então, e até é gostoso você ficar passando. Você já colocou, às vezes coloca a mão no arroz, é gostoso, né? Brincar um pouquinho, é relaxante. Sim. Isso é gostoso pra eles. O que eu trabalho, basicamente, que a doutora Raquel, ela explicou pra gente sobre questões de coisas que acalmam e que é como se fosse o estereótipo de autista e acaba sendo proibidos de fazer. Por exemplo, o balanço, né? Coisas que... Foi até bom ter falado, porque assim, a gente tem a parte, eles fazem, são algo para eles se organizarem. Então, por exemplo, meu filho ele corre. Então, quando ele tá muito agitado, ele tá muito feliz, ele corre sempre em linha reta. E eu me lembro de uma fala dele, ele tava uma vez no aeroporto com a minha mãe. Eles viajaram e ele falou, mamãe, ele falou assim, ele comentou com a minha mãe, falou, eu tô correndo, o pessoal tá achando que eu sou louco, né, mas não tô nem aí. Então assim, às vezes você olha, ele tá se organizando, eles precisam disso. Então ele corre, depois ele senta e vai fazer o que ele precisa fazer. Então o que a gente fala? Se ele tá fazendo algo que não está prejudicando ele, deixa ele fazer. Ele vai se organizar e tudo bem. Se ele tá fazendo algo que aí sim está se agredindo, aí então você substitui. Então, isso é importante também da gente estar falando nisso. Às vezes até na escola, ele fala que ele corre. Eu falo, Pietro, você precisa, né? E aí, às vezes, eu já conversei na escola, falo, se ele precisar descer, ele vai descer, ele vai correr. Ele precisa se organizar. Se organizou, acabou. E seria tão legal se todo mundo aceitasse, né? Cada um cuida da sua vida. Simples assim. A pessoa come de uma forma diferente, a pessoa brinca, tem algum brinquedinho pra rodar na mão. Tá tudo bem, não tá prejudicando ninguém, né? Não prejudica ninguém. Ele vai lá, corre, acabou. Simples assim. Simples assim.
Que legal. Adorei o nosso papo. Uma outra coisa que eu queria perguntar. Quando essas mães chegam até você, você consegue elencar, assim, vamos dizer, as 5 maiores dores delas? Eu acho que acho que tem uma, eu colocaria uma, é a preocupação em relação ao futuro do filho. Do filho. Todas têm a mesma preocupação. Sim. Porque a gente tem assim, tem o autista leve, o moderado e o severo. Então o leve não é que é mais fácil de você trabalhar, todos eles têm a sua especificidade. Então a gente fala do autismo leve, mas a gente tem um índice também muito alto de suicídio entre eles, que não é falado. Por quê? Porque eles têm toda a percepção do que se passa ao redor. Sim. Então, o moderado e o severo, quando a mãe morre, geralmente a família não fica. Eu tenho casos de a família quer internar. Então, a preocupação dela é essa. O que vai ser do meu filho? Puxa vida. Eu acho que essa é a maior preocupação das mães. Quem vai cuidar do meu filho? Vai cuidar bem do meu filho? Como eu cuido? Sim. E a gente deve lembrar que os autistas ficam adultos, eles também envelhecem. Isso. É uma coisa que eu brinco com a doutora Raquel, né? Fala assim, parece que os autistas, a expectativa de vida não tem estudos depois. É como, assim, a gente fala muito do autismo infantil. Sim. Só que tem que lembrar que ele não morre depois, ele não é infantil pra sempre, ele não morre. Sim. Não deixa de ser autista. E não deixa de ser autista, então ele é um adolescente, ele é um jovem, ele é um adulto, e ele envelhece. Da questão dela, né? Uma mulher grávida, autista. E aí vai procurar estudo, não tem nada. Não tem nada. Não tem, porque a gente acho que não se fala muito. Eu vejo assim, você tem muita leitura, muita pesquisa em autismo infantil. Sim. Se você for procurar. Sim. Né? E a gente fala-se pouco. E dos meninos. E dos meninos. Meninas você também não vê muita coisa. E como profissional, eu digo pra você, eu acredito que é muito mais autistas meninas que não são diagnosticadas, por elas terem umas características diferentes, principalmente o lado social. A menina, ela se interage com mais facilidade. Uma vez eu vi um comentário assim, por que é difícil na menina? Porque o comportamento dela, ela é mais quietinha. Sim. Então, às vezes ela tá brincando com uma boneca e você não percebe que ela coloca a mesma roupa várias vezes. Mas você percebe o menino. Sim. Quando ele começa a enfileirar os carrinhos. Então, assim, é por isso que eu acho que é mais difícil. A menina é mais quieta, né? A própria brincadeira, o jeito dela. Sim. Então, é mais difícil, sim. Sim. E quando chega na adolescência, ela é mais inocente do que as outras e tem todas essas características. Provavelmente no futuro vai ter uma ala rosa na Amar. Mas nós acolhemos todas. Sim. Olha, as famílias podem entrar em contato conosco, independente do grau. É bom a gente estar frisando isso, porque às vezes a pessoa pergunta, mas vocês só atendem autista leve? Não. Só atende a criança? Não. Porque é o que eu falei pra você, o autista, ele passa por todas as fases. Sim. Ele não é criança e depois morre. Não, então a gente tem que trabalhar isso também. Sim. Entendeu? Qual é o recado que você gostaria de deixar para as pessoas sobre o autismo, sobre a associação, que você quiser deixar de recado? Olha, sobre o autismo, eu diria que a família ela precisa acolher. A inclusão, a gente fala muito de inclusão, mas a inclusão ela começa em casa. Então é muito importante que você aceite. Seu filho tem autismo? Tem. Ele tem cura? Não. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do meu filho? Foi esse meu pensamento. Chorei? Claro, não vou falar que não. Eu fiquei muito... Porque você fica abalado. Sim. Bom, chorei. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que correr contra o tempo. Sim. Então, acho que isso é importante. É fácil falar? É fácil. Mas apesar de que eu já vivi isso. Então, é importante que você acolha seu filho e você aceite, porque a partir do momento que você aceita, aí as coisas acontecem. Sim. Porque aí você vai atrás do atendimento pro seu filho e aí você vê que ele tem sim condição de ter autonomia dentro da limitação dele. Todos eles têm. A gente tem que parar com aquela, o autista não pode fazer isso. Não, eles podem sim. Agora, a AMAR também quer trabalhar com a questão dos autistas que estão adultos. A gente vai trabalhar o quê? Com atividade diária.
Ele pode sim, pode aprender a escovar o dente, a arrumar uma cama, amarrar o sapato, porque alguns não sabem. E às vezes não sabem porque a mãe também acaba não deixando. Você fica com medo. Sim. Às vezes meu filho me cobra muito e fala, mamãe, quando é que você vai me deixar eu andar sozinha? Eu falo pra ele, quando você tiver 18 anos. Eu falo assim, eu falo que esse não minha, mas eu acabo. 18 anos com a localização e tempo real por 8 anos. Mas assim, eu sei que eu tenho que deixar ele solto. Sim. Eu preciso, porque ele não vai ficar comigo pra sempre. Como mãe, a primeira vez que meu filho foi em São Paulo pegar metrô, localização, por 8 horas em tempo real, pra observar onde já olhando o celular, onde ele tá. Porque é complicado. É complicado, sim, mas eu acho que a gente precisa soltar. Sim. Eles precisam errar, levantar e continuar. Eu costumo brincar, o objetivo das mães é se tornar desnecessária para os filhos. Desnecessária do cuidado, da autonomia e sempre necessária no coração. No coração, exatamente. É isso mesmo. Questão de doações, vocês aceitam doações? Quer Aceitamos. falar alguma coisa? Tem alguém assistindo aí que... Sim, hoje a AMA, ela precisa de um espaço. Então nós precisamos sim da colaboração da comunidade, né? Nós temos todas as nossas ações nós postamos no Facebook e no Instagram. Então nosso Facebook é a Associação de Mães e Amigos do Autista de Hortolândia, São Paulo. O Instagram é a AMA, que é AMAAHSP. Né? Nós temos conta, nós temos o Pix. Então se o pessoal puder estar nos ajudando, porque a partir do momento que nós tivermos nosso espaço, as ações elas vão ser ampliadas. Porque o nosso objetivo é ter um local para que a gente possa oferecer para essas famílias um atendimento com uma fono, uma psicóloga especializada em autismo. Sim. Acolher a mãe, né, que ela possa conversar com uma psicóloga, uma assistente social. Nossa. Você falando assim, se eu tivesse tempo, eu ia querer atender essas mães. O problema é que eu já não tenho mais tempo. A gente também quer proporcionar curso para que essa mãe gere renda em casa. Sim. Nossa, isso é muito importante, né? Esse é o meu objetivo. Eu quero ver, ainda vou, se Deus quiser, vou ver a AMA desse jeito, conforme a gente pensa enquanto diretoria. Ter um espaço para as mães enquanto elas estão esperando os filhos, elas estão fazendo alguma atividade. Sim. Para que gere renda. Sim, isso é fantástico. Quer deixar algum contato, algum telefone? Vou deixar o telefone, é 19-99346-5761, que fala direto comigo. Mandem mensagem, por favor. Mande mensagem, porque às vezes nem dá tempo de atender tanta gente. Não, às vezes eu sempre respondo, às vezes não respondo na hora, não dá, mas eu sempre... E assim, é 24 horas, porque eu não desligo. Durmo carregado, tá dormindo, mas eu tá ligado e... É a hora que levanta, é a hora de responder um monte de mensagem. Sei bem como que é. Você sabe? Sei bem como que é. Eu falo assim, gente, manda mensagem, porque se ligar, não vou conseguir atender. Mas mensagem a gente responde. Gente, e quem tiver alguma sugestão pro programa, tem alguma dica, alguma crítica, quiserem comentar, o nosso WhatsApp para produção é 199-8224-6695. Deixa aqui o nosso muito obrigada a todos por terem assistido. Obrigada. Priscila. Nossa, eu adorei ver o brilho dos seus olhos. O jeito que você fala sobre a associação, sabe que dá vontade de correr lá para conhecer? Isso é fantástico. Eu gostaria muito de agradecer o pessoal que está comigo, não posso deixar jamais de agradecer. A Rosângela, o Adriano, a Niceia, o Calbi, o Rogério, Magda, a Regina, quem mais? O Fernando, a Elisa, acho que é a equipe, né, que move a associação e estão sempre conosco. E se Deus quiser, nós vamos conseguir atingir nossos objetivos. Sim. E depois vai vir aqui contar. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada.